Então, muito boa noite, né, mais uma vez. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês essa noite para o nosso assunto, né? Falar aí claro, obviamente, da doutrina espírita, de um tema evangélico. E num espaço aqui acolhedor, um espaço onde a gente pode ter a liberdade de expressar livremente as nossas ideias, claro, dentro da doutrina espírita, né? Que essa é a proposta do mundo. Mas, como as atividades na casa espírita, vamos primeiramente fazer então a nossa prece de abertura, fechando então nossos olhos. E elevando nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus. E nós agradecemos ao Pai por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade em que aqui nos encontramos perante Ti, nesse espaço acolhedor da Casa Espírita, aqui do CEDEM. E sempre, ó Pai, contamos com a inspiração divina, com a inspiração dos nossos amigos espirituais, para que possamos passar a mensagem que esclarece, a mensagem que consola. Em Teu nome, Jesus, iniciamos essa atividade doutrinária de hoje, que é a nossa mensagem, a nossa palestra, que assim seja. Boa noite aí para vocês também. Então eu vou falar do tema, um tema assim mais evangélico, que é a respeito de uma obra do Chico Xavier. Que as obras do Chico Xavier, boa parte delas tem as mensagens que são aquelas baseadas nos livros de conduta. Então são inúmeras, né? A literatura do Chico Xavier é uma literatura grande. E tem um dos seus livros se chama Respostas da Vida, que são livros assim, de condutas, de mensagem, né? A primeira edição desse livro foi publicada em 1975, mas dentro das obras espíritas do próprio Chico Xavier, nós sabemos que são mensagens consideradas assim eternas, né? Porque independente do tempo, independente do período, do ano que se publica, ela sempre está atual, né? A mensagem evangélica, a mensagem do Cristo, é uma mensagem sempre atual, porque é uma mensagem divina, né? É uma mensagem universal que transcende povos, transcende cultura, então ela está sempre atual onde a gente está conversando. Então esse livro ele tem várias mensagens, tem vários tópicos. Todas elas embasadas, claro, no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, na literatura espírita, nas obras do Allan Kardec. Então elas são muito boas para a gente analisar assim, os temas do cotidiano, né? Esses temas que afligem no dia a dia, na nossa vida, do trabalho, da escola, a nossa luta aí pela sobrevivência, as questões familiares. Tudo aquilo que enfrentamos no dia a dia, né? Sejam as coisas assim positivas, coisas não tão positivas que nós achamos. Então ele trata desses assuntos de uma forma mais didática, de uma forma assim que facilite o nosso entendimento. Porque uma coisa que de uns anos para cá, devido a essas mudanças no mundo, né? Esse dinamismo, as transformações que têm ocorrendo nos valores, nas questões assim, de preconceitos, né? Nos relacionamentos humanos. Hoje em dia tem muita novidade, tem toda uma legislação que hoje em dia dá proteção na questão de racismo, de discriminação, de preconceito, de violência contra a mulher, do menor, do idoso, dos portadores de necessidades especiais. Então, uma literatura que fez muito sucesso também foram os livros de autoajuda, né? Conhecemos vários autores aí que passaram a fazer muito sucesso com essa literatura. Por quê? Porque é uma literatura que dá aquela injeção de ânimo nas pessoas, né? Elas trabalham a autoestima,
eleva a autoestima da pessoa, a pessoa se sente mais motivada para o dia a dia. Então eles passaram a fazer muito sucesso. Então esses livros que eu citei aqui do Respostas da Vida, por exemplo, livros de conduta, de mensagens, se a gente analisar, eles são livros também de autoajuda, só que embasada no Espiritismo. E a diferença do autoajuda com o Espiritismo é o quê? É porque ela dá uma ferramenta para que a gente possa utilizá-la no nosso dia a dia, para que a gente não fique na dependência de apenas os nossos instrutores, dos nossos mentores, dos gurus, não é? Que eles visam o quê? A nos orientar, a auxiliar e fazer com que a gente aprenda a caminhar com nossos próprios pés, né? A desenvolver as nossas próprias ferramentas, as nossas defesas. Então, através dessas mensagens que eles passam, que através também dos Espíritos, né? Se eu não me engano, a obra do Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, né? André Luiz ou do Emmanuel, é um desses dois espíritos. Mas o objetivo é o quê? É fazer com que passe uma mensagem, mas que a gente reflita e que a gente trabalhe a nossa autoconfiança, a nossa motivação, a nossa crença, ajudando a compreender os acontecimentos da nossa vida. Não no sentido apenas de nós ficarmos buscando apenas o benefício, o auxílio e nos tornando eternos pedintes e dependentes da providência divina. Quando na verdade a proposta dentro dessas mensagens, essa literatura espírita baseada nas obras do Kardec, é o quê? É fazer com que nós aprendamos o porquê desses acontecimentos, dos cotidianos, o porquê das nossas aflições, das nossas adversidades, entendendo, nos esclarecendo sobre os motivos, né? Porque ao mesmo tempo que nós nos sintamos esclarecidos, o que isso vai propor para nós? Vai propor que a gente adquira um conhecimento e, adquirindo esse esclarecimento, nós nos sentimos como? Consolados, não é? Porque o que aflige muita gente no dia a dia é justamente o quê? Ele passar por determinadas situações e não entender por que ele passa por isso. Por que as coisas acontecem, por que Deus permite. Nós não vemos muito isso, né, no dia a dia, né? As pessoas gostam muito de perguntar por que Deus permite que aconteça tal ou tal coisa. E é justamente isso, através dessa literatura, desse esclarecimento que a doutrina espírita nos propõe, para que nós entendamos o porquê desses acontecimentos. Significa que ao lado do mal, Deus coloca o remédio. Olha só que interessante, ele faz nos enxergar que em tudo, por mais que as coisas tenham as suas adversidades, nos causam prejuízo, muitas vezes as situações causam muitos transtornos, mas aí o que acontece? A gente passa a aprender a enxergar o quê? Enxergar que ali vai ter alguma coisa, algum benefício útil. Provavelmente não vamos conseguir chegar isso a curto prazo, devido à situação de aflição que estamos vivenciando, no momento da dor, né? Fica difícil a gente enxergar alguma coisa assim de benefício. Mas a médio e longo prazo, se Deus permitiu esses acontecimentos, nós vamos entender que ele tem uma finalidade útil. E o tempo ele vai mostrando para nós que realmente é verdade, né? Nada como o tempo para mostrar para nós que sempre vai surgir uma oportunidade útil, né? Vai trazer um benefício, vai ser uma nova modificação, vai ter uma nova proposta. Então isso aí é a grande diferença dessa literatura que nós conhecemos, que nos ajudam, que nos esclarece, que nos motivam, traz informações, mas de uma literatura espírita, espiritual, que faz com que nós passamos a ter uma confiança e que nos sintamos pessoas assim preparadas e que tenhamos também potencial de defesa. Por exemplo, nós aprendemos que temos a espiritualidade à nossa volta, né? Que temos os bons espíritos, que Deus nos envia um socorro espiritual. Mas olha só, o objetivo de Deus, né, dos bons espíritos, dos nossos guias, né, dos nossos anjos guardiães, como nós aprendemos, é o quê? Eles querem nos auxiliar, mas ao mesmo tempo
fazer que nós tenhamos capacidade depois também de até mesmo nós também nos auxiliar até aqueles que mais necessitam de nós. Olha só, né? Quer dizer, é não ficar na eterna dependência da espiritualidade superior, achar que eles podem resolver aquilo que nós podemos resolver por nós mesmos. Essa é a grande diferença, né? Que eles vão nos auxiliar, mas eles têm aquele cuidado, aquela preocupação de fazer com que o mérito seja nosso. Olha só, Deus é tão bom que Ele quer fazer com que o mérito das provas, do benefício, da ajuda, da resolução do problema, Ele fique com a gente também. Não para desenvolver o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, nada disso. Mas saber que Ele está mostrando para nós que nós temos capacidade de enfrentar as situações, de superar as aflições, né? Então essas literaturas, elas ajudam a desenvolver pontos que estão nas obras básicas da doutrina espírita. Se nós pegarmos lá o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos, o que nós vamos ver lá, né? Vamos ver uma série de situações mostrando para nós que nós podemos nos tornar bem-aventurados. Como é que nós nos tornamos bem-aventurados diante das aflições? A doutrina espírita e essa literatura nos ensina que para nos tornarmos bem-aventurados precisamos aceitar a situação, mas trabalhar ao mesmo tempo para modificar, para melhorar, mas sem a revolta tão comum no dia a dia, sem aquela questão da indignação com a providência divina, sem nos sentirmos que somos vítimas da situação, que estamos sendo injustiçados. Está vendo a diferença da resignação espírita cristã para aquela ideia de conformismo, de dependência, de ajuda, né? Então a espiritualidade, ela tem um objetivo nesse sentido de nos auxiliar, né? Então, diferentemente assim, por exemplo, de pais que às vezes criam, né, dão uma super proteção para os filhos, né? Se você dá uma super proteção, o filho não desenvolve a sua autonomia, a sua autoconfiança, a sua liberdade, né? Deus, ele é o nosso protetor, mas Ele não é o super protetor. Por quê? Porque, eu volto a repetir, porque Ele quer que nós tenhamos a nossa autonomia, a nossa confiança, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Olha só, né? A gente aprende através disso que a saber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que elas têm determinadas consequências. Mas aí, olha só, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos. Eu sempre gosto muito daquela frase lá do Chico Xavier, que ele diz o seguinte: se eu não posso fazer um novo começo, eu posso fazer um novo fim, não é? Quer dizer, eu posso começar da onde eu me encontro. Até porque com esse conhecimento que nós adquirimos, nós passamos a desenvolver essa fé, essa confiança, essa certeza que a doutrina espírita nos proporciona da imortalidade da alma, né? Da certeza que nós somos espíritos eternos, que Deus nos dá sempre a oportunidade. Então nós temos vários recursos que a providência divina nos coloca em mãos para nós utilizarmos para o nosso benefício diário no dia a dia. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o quê? Uma coletânea de preces espíritas, não é? Uma coletânea de preces espíritas para várias situações, para pedir um conselho, orar pelas pessoas que estão aflitas, preces para nós mesmos. Olha só que interessante, né? Então a providência divina, ela nos auxilia, ela está a todo momento à nossa volta. Como eu disse, né? Agora Deus, Ele quer o quê? Que nós busquemos, que nós procuremos, mas que nós tenhamos a humildade de buscar esse recurso, de buscar esse auxílio, né? Nós temos que se dirigir ao Pai, temos que elevar o pensamento, como aquela passagem do Evangelho lá no Novo Testamento, quando Jesus estava passando por aquelas regiões, lá na cidade, na região lá da Palestina. Uma das passagens do Evangelho tinha um cego mendigando à beira do caminho, né? É assim que é falado na literatura, um cego chamado Bartimeu.
E Jesus passando lá, ele soube, né, percebeu que Jesus estava passando por aquela região e começou a clamar em voz alta, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí os discípulos de Jesus foram até ele e disseram, né, que o cego estava clamando por ti, ó mestre, né? Estava solicitando que o Senhor, como mestre, vá até ele. Aí, pegando simbolicamente esse exemplo, a gente pode fazer o seguinte, que Jesus não foi até ele. Mas o cego, como é que ele iria até Jesus? Jesus diz, então, trazei-o até mim. Então, ali, olha só, ele foi trazido, ele foi auxiliado, mas foi levado até Jesus. E mesmo ali até Jesus ainda pergunta para ele. Uma pergunta também que é muito esclarecedora para nós, quando pergunta para ele se ele queria, né, se ele queria ser curado. Porque quando nós vamos ter também os benefícios, como pegando exemplo até na casa espírita, que a gente vem para o tratamento espiritual, passa no atendimento fraterno, né, recebe o passe, a água fluidificada, isso aí é um pronto atendimento. É uma questão de a gente se perguntar se nós realmente queremos o benefício da cura, se nós queremos realmente o resultado desse tratamento, porque isso implica modificações. Então, quando Jesus pergunta lá para o cego se ele realmente queria ser curado, implicaria modificações na sua vida. Vamos supor, se ele fosse curado da sua cegueira na época, será que ele conseguiria ainda, teria desculpa de continuar mendigando? Né? Então ele vai implicar o que? Novas modificações, novas responsabilidades que proporcionem para a nossa vida essas mudanças. Então é a questão o que? Da responsabilidade. Implica a responsabilidade para quando nós temos aqui o pronto atendimento espiritual, nós temos aquele benefício, esclarecimento. Em seguida, né, depois desse benefício, isso implica o quê? Uma educação espiritual. Uma modificação que precisamos fazer na nossa vida. Por isso que Jesus perguntava, você quer ser curado? À medida que a pessoa, claro, né, que a pessoa quer ter o benefício, claro que a gente quer ser curado, né? Mas isso aí implica também uma responsabilidade nossa. Porque depois da cura, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te curou. Quer dizer, olha só, Jesus, ele transferia a responsabilidade para a pessoa, foi ele que se curou. Então ele foi um auxílio, um intermediário, e ele deixava o mérito para a própria pessoa que se beneficiou do tratamento da cura. É isso que acontece conosco no dia a dia. Né? São as respostas da vida, como está lá nessa obra de capítulos curtos, mas informações muito boas. Elas colocam justamente isso, são respostas que a própria vida coloca para nós. A diferença é se nós conseguimos perceber e ter uma mente que faça com que nós percebamos essa ajuda divina à nossa volta. Os recursos que Deus envia para nós, através de mensagem, através de informação, através da literatura, através de um aviso, da dica de um amigo, né? Uma orientação. Então, quer dizer, olha só, são inúmeros recursos que muitas vezes, dependendo de como nós estamos, nós não conseguimos perceber essa ajuda divina à nossa volta. Por isso que o título do livro é esse, Respostas da Vida. Né? Então são assuntos importantíssimos lá, dos males e dos remédios, dos problemas cotidianos, das aflições das pessoas, do que acontece no mundo, nas famílias, os conflitos familiares, problemas de relacionamento, a educação dos filhos. Então são questões de reflexões para nós. Como é muito parecido com aquele outro livrinho muito bem conhecido de nós, que é o Sinal Verde. Né? São capítulos bem curtos, coisas assim bem do dia a dia, simples, que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver. Né? Você o cumprimento, um bom dia para a pessoa, para o vizinho, um sorriso, a utilização dos objetos de casa, né? Os utensílios, a maneira como você fala, você expõe, como você fecha a porta, de que maneira você fecha, se você bate, se você empurra, né? Então são coisas assim, simples, mas que faz diferença. Sabe? As coisas que muitas vezes a gente acha que não dão importância, mas olha só que interessante, é nessas coisinhas simples que a gente vai conseguir desenvolver coisas maiores. Né? Aprendendo no pouco é que nós vamos aprender a valorizar o muito.
com essas pequenas tarefas, da simplicidade, da coisa feita com amor, com dedicação, é que vai ter resultados grandes na nossa vida e no benefício das pessoas, das comunidades. Então, olha só, Jesus disse uma frase importantíssima também, muito boa para nós. É parecido com aquela situação que ele falou lá no Evangelho, né? Brilhe a vossa luz. Então, buscar essas informações, essas reflexões, é iluminar a nossa mente, fazer com que nós brilhe a nossa luz diante dos homens, não é? Para que todos reconheçam que sois meus discípulos. Então vai ser um benefício que é para a gente, mas ao mesmo tempo vai estar beneficiando quem está à nossa volta. Sejam pessoas, sejam espíritos sofredores. Olha só. Então essa é a proposta. É fazer com que nós sejamos beneficiados, saibamos lidar com as nossas aflições, com as adversidades, mas que possamos auxiliar os mais necessitados do que nós também. Não é? Se a gente dá uma olhadinha, é uma terapia, não é? Você dá uma olhadinha, você vê pessoas assim mais necessitadas. Então, uma forma de nós nos ajudarmos é ajudar o outro. Seja caridade moral, seja caridade material, né? É uma terapia isso. O auxílio que a gente faz para o próximo, estamos sendo beneficiados. Então, a proposta dessa mensagem evangélica, né? Dessa literatura de autoajuda espírita, ela tem essa diferença, né? De fazer com que nós sejamos pessoas autônomas, com liberdade, mas responsáveis. Que sejamos protagonistas na nossa vida, que sejamos o quê? Pessoas que governemos, sejamos os governadores da nossa própria vida. Mas com essa confiança, com essa proteção, que tenhamos assim o mérito. Por exemplo, a questão lá dos atletas. Os atletas no treino, né? Gastam horas de treinamentos, de dedicação, mas ele tem alguém auxiliando ele. Ele tem lá o treinador, tem o técnico, né? Tem a torcida, tem as pessoas que estão incentivando, mas o mérito não vai ser dele lá para subir no pódio, conquistar o título, a medalha, vencer, né? Então é isso, né? Nós temos uma torcida, temos os amigos espirituais, temos as pessoas que nos orientam, nos incentivam, né? E o mérito é nosso. Quer dizer, a questão da consciência da nossa responsabilidade perante a vida. Então são respostas que a vida dá a todo momento, mas que tenhamos, que precisamos ter o quê? Como disse Jesus lá no sermão, né? Ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, que veja, e quem tem sentimento, que sinta, né? Coração, sinta, perceba que a providência divina está conosco. Tudo bem? Essa é a nossa mensagem dessa noite. Agradeço a vocês aí pela atenção, pela paciência. E agora vamos fazer a nossa prece, né? Encerramento. Então vamos mais uma vez elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Deus por essa noite, por esse dia, por essa oportunidade, e que possamos, ó Pai, aproveitar cada vez mais oportunidades como esta que a vida nos apresenta. Ajude-nos, Senhor, a percebermos o auxílio espiritual, a providência divina a nosso favor, que possamos, ó Pai, sempre enxergar esse auxílio, esse socorro, no mal enxergar o bem. Perceber sempre a vossa soberana justiça atuando constantemente sobre a terra, sobre todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos conserve na vossa santíssima paz, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado. Pai, eu que agradeço por você.